Bom, vou começar com uma palestra, uma pergunta para vocês, mas antes dessa pergunta, eu queria que vocês pensassem em uma coisa importante que vocês fizeram hoje, uma coisa que deixaram vocês gratos, uma coisa legal. Pode ser qualquer coisa e a primeira coisa que vier na cabeça. Pensaram? Agora eu queria que alguém levantasse a mão, ou quem pensou no que eu vou falar, levantasse a mão, se vocês pensaram que vocês tiveram a oportunidade de ir num banheiro, que esse banheiro estava dentro do lugar que vocês estavam, que quando vocês chegaram nesse banheiro, vocês encontraram um vaso com água limpa, vocês usaram, deram a descarga e a água ficou limpa de novo, vocês tiveram a oportunidade de se lavar, de lavar a mão, de tomar um banho, de beber uma água, e essa água era segura, vocês confiaram na água que vocês beberam. Alguém pensou alguma coisa assim? Ninguém? A gente não pensa mesmo, assim como a gente não pensa quando a gente respira. Mas talvez, se você tivesse que sair de casa na chuva ou no sol para ir para esse banheiro, ou beber água desse lugar aí, ou para essas crianças, talvez vocês dessem valor para essa coisa simples que a gente não deu valor e que vocês não pensaram. E a diferença entre nós e essas pessoas que passou já aí é o saneamento básico. E o lance do saneamento básico é que ele é básico. Ele não é um saneamento complementar, um saneamento supérfluo, um saneamento ótimo. Ele é fundamental para a nossa sobrevivência e para o nosso estilo de vida. Quando a gente vê essas imagens que eu estou passando, a gente se sente chocado. Mas pode ter certeza que se você estivesse lá, o choque seria muito maior. Pensa naquele dia que vocês foram para um lugar incrível, para uma cachoeira, um pôr do sol, algum lugar sensacional, vocês bateram uma foto, e quando vocês foram mostrar essa foto para alguém, se a pessoa que viu essa foto sentiu a mesma emoção que vocês tiveram quando vocês bateram a foto. Nunca é igual, né? E não é igual mesmo. E não foi igual para mim. Eu sou engenheiro civil. Eu, como todos nós, fui bombardeado pela informação da falta de saneamento básico no Brasil. E foi há 2 anos atrás, quando o meu amigo Henrique Mazei me chamou para construir uma casa de emergência com a ONG Teto, uma casa como essa aqui, que é uma casa muito simples, que nem banheiro tem, que eu fui designado por uma comunidade chamada Vila Beira-Mar, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. E eu, inocente, quando eu vi Vila Beira-Mar, eu falei, dei sorte. Pelo menos eu vou para um lugar mais maneiro. Deve ser um lugarzinho beira-mar, vou ter alguma brisa para respirar, vai ser um lugar legal. Mas não foi o mar, a brisa que eu encontrei lá. O que eu encontrei lá foi um cenário parecido com esse. O esgoto saindo das casas, dava para perceber quando as pessoas puxavam a descarga. O esgoto correndo pelo meio das pessoas, lixo para todo lado, muita doença, porcos sendo criados no meio das pessoas. As crianças nessas comunidades, elas ficam doentes o tempo todo. As crianças têm diarreia, as mães têm dificuldade de trabalhar porque têm que ficar em casa cuidando dessas crianças. E eu fiquei muito chocado com essa situação. Fiquei realmente com um pensamento quase obsessivo. E fui pesquisar um pouco. E quando eu fui pesquisar um pouco, eu me deparei com uma estatística assustadora. No Brasil, só 51% do nosso esgoto é coletado. Tratado, só 22%. Apesar de a gente ser a 9ª economia do mundo, a gente ocupa uma posição de saneamento básico de número 112. Os 33 primeiros países estão empatados em primeiro lugar porque já resolveram e já universalizaram o saneamento básico. A Organização Mundial da Saúde fala que para cada real gasto em saneamento básico, a gente economiza 4 em saúde ao longo do tempo. O Instituto Trata Brasil fez uma conta que o Brasil lucraria em dinheiro R$1 trilhão em 20 anos se a gente decidisse simplesmente investir e designar o nosso dinheiro para universalizar o saneamento básico. Já sabendo disso, eu resolvi que eu não podia mais ficar simplesmente telespectador ou espectador dessa situação. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? O que eu posso fazer diante de um problema tão grande que, afinal de contas, eu não tenho nada a ver com isso, não é minha responsabilidade, eu já pago meus impostos. O que eu posso fazer? Mas eu decidi caminhar. E decidi caminhar sem saber muito bem o caminho, nem onde eu ia chegar. Comecei a falar com as pessoas. Eu queria dar meu testemunho de como é impressionante quando a gente se move por uma causa dessas,
como as portas se abrem, as pessoas se abrem e as oportunidades aparecem. Porque em pouco tempo, poucos meses, eu fui convidado para participar da universalização do saneamento básico numa comunidade que ficava do lado do Instituto Anchieta Grajaú, pelo seu presidente Roberto Leb. O Instituto Anchieta Grajaú é uma ONG que cuida de crianças há 25 anos na Zona Sul de São Paulo. E ele me apresentou para o Guilherme Castanha, que é um papa da permacultura, especializado em ciclos de água. E aí outras pessoas incríveis se juntaram e a gente teve uma ideia coletiva, porque a gente não faz nada sozinho. Essa ideia que a gente construiu virou um projeto. Esse projeto virou uma ONG que se chama Biosaneamento, que hoje eu tenho a responsabilidade e a honra de presidir. E o nosso carro-chefe, o nosso primeiro passo, é a construção de pequenos biodigestores como esse. Esse biodigestor, ele atende a 3 famílias e trata o esgoto dessas famílias. Ele é feito com materiais que você pode encontrar em qualquer lugar e ele é muito mais barato que o sistema convencional, rápido e fácil de fazer. E quem constrói esse sistema na comunidade são pessoas da própria comunidade. Assim, além de uma renda construindo isso, eles vão ter um protagonismo de transformar a face mais dura da realidade que eles vivem. Hoje, e esse biodigestor também, ele produz um biogás, que hoje é muito importante para as pessoas que têm dificuldade, não têm dinheiro para comprar gás. Hoje, 25% de toda a energia consumida pelas famílias no Brasil é lenha ou madeira queimada em fogões improvisados dentro dos barracos. Queimar madeira dentro desses barracos é tão cancerígeno quanto fumar cigarro. Né? Então, além de uma questão financeira, você tem essa questão de você ter esse benefício para as famílias e tem uma questão ambiental muito importante. Esse biogás é um gás metano que normalmente ele já é produzido pelo esgoto em qualquer situação que o esgoto se encontra, nas fossas, na condução do esgoto, mesmo no sistema convencional de tratamento, ele vai para a atmosfera. E o metano ele é muito pior que o CO2 para o efeito global, do aquecimento global. Então, a gente que estava produzindo uma solução para uma questão social da comunidade, de repente se deu conta que a gente estava contribuindo para o aquecimento global e estava ajudando caras muito distantes da gente, como esse cara aqui, ó, que está longe da gente e está sofrendo com o aquecimento global. Voltando para os 78% de esgoto que não é tratado no Brasil, você, para cada biodigestor, três famílias vão deixar de contribuir com essa estatística da falta de saneamento básico do esgoto nos nossos rios. Os nossos rios, praias incríveis, Rio Pinheiros, você tem Praia do Flamengo, Baía de Guanabara, totalmente poluídas. A gente já se acostumou que são lugares totalmente poluídos e irremediavelmente poluídos, mas eles não são. O esgoto é composto basicamente por matéria orgânica. E quando a gente fizer a nossa lição de casa e tratar o esgoto desses lugares, naturalmente, num prazo muito curto de tempo, o problema vai ser resolvido e essa poluição vai desaparecer naturalmente. Então, eu queria concluir dizendo que o biosaneamento ele não vai resolver o problema do saneamento básico sozinho. Mas a gente não vai desistir até que esse problema, e não vai parar até que esse problema seja resolvido. E também a gente vai começar pelas pessoas que mais necessitam e para aquelas que estão no fim da fila para ter esse problema resolvido. E eu queria dizer que nós, como pessoas da comunidade em geral, a gente não pode esperar do governo resolver nossos problemas. Os governantes sempre são pessoas conservadoras pela posição que eles ocupam. E as grandes transformações sociais ao longo da história sempre foram resolvidas pelas próprias pessoas. Então eu queria que vocês se encorajassem e soubessem do poder, da força que a gente tem de transformar a realidade e se juntassem a causas como essa, pode ser o biosaneamento ou a causa que vocês realmente te incomodam para transformar o nosso país e o nosso mundo. É isso. Obrigado.